Olá pessoal, tudo bem? Já ouviram falar nessa frase? Árabes e judeus são irmãos? Ou povos semitas? Ou antissemitismo? Todas são questões muito importantes. Muito importantes, pois dizem respeito a dois povos que hoje aí vivem uma situação extremamente complicada. Em razão disso, eu decidi produzir o primeiro vídeo de uma série que se chama Formação. E essa série tem o objetivo de trazer temas que muitas vezes são confundidos, que muitas vezes são mal interpretados, e aí as pessoas não entendem muito o que essas coisas significam. Então, no encontro de hoje, a ideia é discutir um desses temas, que é justamente compreender quem são os povos semitas. Árabes e judeus são povos irmãos? Quem são os semitas? Então, a ideia hoje é que nós possamos discutir um pouco essa questão, muito importante, e também preparar as pessoas para compreenderem melhor essa história. Uma história que é bíblica, uma história que remete a muitos anos e que envolve aí uma questão de família, né? Então, quando a gente fala de povos semitas, nós estamos falando de povos que são descendentes de Sem. E quem são povos descendentes de Sem? Primeiro, quem é Sem? Né? Sem é filho de Noé. Sem são povos que descendem de uma linhagem que vem de Noé. E interessante porque quando nós pegamos na Bíblia, né, o Velho Testamento é basicamente o livro religioso dos judeus, né, a Torá. E no Velho Testamento, Gênesis 6, no versículo 10, tem ali, abre aspas, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E é interessante essa história porque naquele momento, né, Deus estava muito triste com a humanidade e decide então dar uma limpa na humanidade e vai inundar o planeta Terra. Mas vê em Noé e sua família um exemplo de retidão, um exemplo de amor a Deus e fala: olha, constrói aí uma arca, pega um exemplar, um casal de cada espécie, põe nessa arca porque vai vir um dilúvio. Então essa é a história, né? E Noé então vai construir essa arca e vai, de certa forma, escapar desse desastre, né, que vai, de certa forma, matar todos aqueles povos que estavam sob a superfície da terra. E em Gênesis 9, essa aliança de Deus com Noé fica muito clara. Abre aspas, no versículo 1, no capítulo 9 do Gênesis. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E a partir dali, então, estabelece-se uma aliança entre Deus, Noé e a sua família. Ainda no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 18, ele vai dizer quem são os filhos de Noé. Né? E os filhos de Noé, que da arca saíram, isso é, sobreviveram, e vão aí encher a terra de filhos, foram Sem, Cã e Jafé. E é interessante porque tem uma passagem ainda em Gênesis, lá, versículo 22, capítulo 9, versículo 22 do Gênesis, que vai relatar o momento em que, porque de acordo com as escrituras, com a Sagrada Escritura, Noé foi o primeiro agricultor, né? E ele vai plantar uva e faz ali vinho da uva. E vai tomar e vai ficar bêbado, né? E bêbado, desnudo, vai dormir e Cã entra e vê o pai ali desnudo, sai, avisa os irmãos, fala com os irmãos, olha, o pai ali tá pelado, né? E sem Jafé, rapidamente, sem olhar o pai, põe ali uma capa, né? Protege o pai. E quando o pai acorda e fica sabendo que Cã o viu pelado e fala com os irmãos, ele vai amaldiçoar Cã. Cã seria o responsável por Canaã, né? Canaã.
E aí, nesse momento, ele vai amaldiçoar Cã e vai dizer: olha, Deus vai abençoar Sem. A partir de agora, Sem vai ser aí o responsável pela terra prometida, né? Versículo 25 ali de Gênesis 9 vai dizer: e disse: maldito seja Canaã, servo do servo, seja aos seus irmãos, né? Falando de Cã. E, ao mesmo tempo, no versículo 26, ele vai falar: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, isso mostra a importância que Sem tem para essa visão, né, importante da terra. E a partir dali, os descendentes de Sem vão começar a surgir. E tem um descendente muito importante. Quem que é? Abraão. É uma linhagem longa, mas que descende diretamente de Sem. E Abraão é um descendente de Sem. E por isso que é importante entender que os filhos de Abraão são semitas. Abraão, ele era um homem que acreditava em um Deus único. Ele nasceu na cidade de Ur da Babilônia, ou Caldeia. Hoje é o atual Iraque, lá na região da Mesopotâmia, por volta do ano 1800 a.C. E lá ele vai receber um chamado de Deus. E nesse chamado, ele é instado a conduzir os povos semíticos para a terra prometida, que era Canaã. E ali, no Gênesis, né, capítulo 12, versículo 1, ele vai falar, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fecha aspas. E promete também a Abraão uma grande nação. Versículo 2 também do capítulo 12 de Gênesis. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E é interessante porque aí ele vai, se desloca, chega até Canaã e vai, isso fica claro no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 18, vai edificar um altar para o Senhor em Hebrom, na cidade de Hebrom, que existe hoje, na Cisjordânia. É muito interessante isso porque hoje tem uma mesquita em Hebrom, que acredita-se que está enterrado Abraão, e também, do outro lado da mesquita, ela é meio que dividida, esse lugar, os judeus vão cultuar Abraão de um lado e os muçulmanos vão cultuar Abraão do outro lado. Mas, de todo jeito, Abraão chega lá e tem um dilema. Qual que é o dilema? Sara não consegue ter filhos. Sara não consegue ter filhos. Por quê? É uma senhora já idosa, velha. E aí, o que Sara faz? Sara fala para Abraão para que ele possa, junto com a sua escrava, ter um filho. Ela sugere então que Abraão tenha filho com Agar, que era uma egípcia. Então Agar vai, essa é uma pintura clássica desse momento em que Sara entrega sua escrava para Abraão. Então Abraão vai ter um filho com Agar. E quem que é esse filho? Esse filho é Ismael. E quem que é Ismael? Ismael, nessa perspectiva, é o primeiro filho de Abraão. E olha, isso está também em Gênesis. Então, o pedido ali de Sara para que Abraão ficasse com a sua serva, está lá em Gênesis 16, versículo 1. E depois, nós encontraremos também no Gênesis toda a linhagem de Ismael. Mas a história é uma história de família muito interessante. Por quê? Porque assim como Sara permitiu que Abraão tivesse um filho com Agar, depois ela fica enciumada dessa situação, né? E com essa situação, ela conversa com Deus, fala com Deus, olha, que situação triste essa minha. E Deus, então, é clemente com ela e permite a ela, então, engravidar.
E Sara então engravida. E ao engravidar, ela vai dar à luz ao segundo filho de Abraão, que é Isaac, né? E nesse momento, esse drama de família continua. Por quê? Porque aí Sara vai pedir para que Abraão expulse Agar com o filho Ismael de casa. E, e ali Abraão fica dividido, mas escuta o anjo do Senhor que diz a ele: olha, veja só, escuta a vossa mulher, e Deus vai ser misericordioso com ela e com o menino, porque o menino é seu filho. E ele será um líder de um grande povo. Então, é um drama de família, né? Nesse aspecto. E para a tradição islâmica é muito interessante porque nesse momento que ela vai, né, sai de casa, expulsa, ela vai pelo deserto lá próximo de Beersheba e do Negev, continua, e para a tradição islâmica, ela chega, olha a distância, é muito longe, mas ela chega em Meca. E lá, com sede, Deus faz um milagre e uma fonte de água aparece. Então, tem toda uma relação, né, de Ismael com os árabes e de Ismael com o Islã. E essa relação é uma relação que evidencia uma coisa óbvia, que árabes e judeus são povos irmãos. São povos irmãos porque são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. E, e tem um fato também muito interessante nessa história, que divide um pouco a opinião entre os judeus, os muçulmanos e os cristãos, que é o sacrifício do filho primogênito ou de Isaac. Então tem uma passagem que Deus testa, né, a fé de Abraão, que pede para Abraão levar o seu filho para o sacrifício. Na Torá judaica e na Bíblia, no Velho Testamento cristão, esse filho que vai ser imolado, que vai ser entregue em sacrifício, seria o Isaac. Mas para a tradição islâmica, esse filho que vai ser entregue para sacrifício seria Ismael. Então esse é um ponto interessante também, diferente, entre a tradição judaica, cristã de um lado, e islâmica de outro. De todo modo, independente disso, o local onde esse sacrifício iria acontecer, para ambas as religiões, é o mesmo local. É incrível. Quando a gente observa Israel, Jerusalém, nós vemos um domo negro, e esse domo negro é justamente o local onde cristãos, muçulmanos e judeus acreditam que ocorreu o sacrifício, seja de Isaac, né, ou de Ismael. Na verdade, o sacrifício não se consolidou. Não se consolidou porque no momento chave ali, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, aparece para Abraão e fala: olha, não sacrifica o menino. Você já provou sua fé. Essa outra imagem, essas imagens foram retiradas por mim em Israel, em Jerusalém, mostra o domo negro da mesquita de Al-Aqsa, onde a tradição judaica, a tradição cristã e a tradição islâmica acreditam que foi o local onde Ismael para os muçulmanos e Isaac para os judeus seria sacrificado, né? E por isso que essa mesquita foi feita aí nesse lugar, num lugar muito importante para judeus, para cristãos e para muçulmanos. Então, no final da história, o que nós temos que dizer? Quem são os povos semíticos? São filhos de Sem. Quem foi filho de Sem, né, que foi filho de Noé? Os descendentes dele chegaram até Abraão. E quem foram os filhos de Abraão? Foram Ismael, que também teve 12 filhos e que gerou ali as 12 tribos árabes. E do outro lado, os filhos de Isaac foram Esaú e Jacó, todo mundo sabe a história,
E no caso de Jacó, ele também teve 12 filhos, que gerou as 12 tribos de Israel. Muito interessante, né? A simbologia, os números. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é como que esses povos estão conectados. E por isso que nós falamos que eles são povos abraâmicos. São povos que descendem de um mesmo patriarca. Esse patriarca é Abraão. Isso é muito importante num momento como esse, porque nós vivemos uma crise terrível no Oriente Médio, uma crise moral, uma crise de uma guerra fratricida. E pensarmos em termos de povos abraâmicos poderia atenuar em muito essa questão, essa situação. Então, quando a gente pensa nesses filhos de Abraão, e olhamos, né, o mapa do Oriente Médio, nessa cor mais cinza, clara, são os árabes. Nessa cor mais cinza escuro, seriam os judeus. Nessa parte da Turquia moderna, os turcos não são árabes, né? Eles são turcos. E nessa parte mais oriental, seria os persas, os iranianos. Os iranianos não são árabes, né? Eles são persas. Então, os filhos de Abraão, Ismael e Isaac geraram árabes e judeus. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção é a diferença que existe entre ser semita, ser judeu, ser israelense e ser sionista. Então, ser semita são povos que descendem de Sem, e nesse caso, na linhagem de Abraão, atualmente os principais povos semíticos são judeus e árabes. O antissemitismo é um sentimento de ódio contra povos semitas. E na história da humanidade, né, os judeus foram os que mais sofreram com o sentimento antissemita. Os árabes não podem ter um sentimento antissemita contra os judeus, porque eles também são semitas. Eles podem ter um sentimento anti-judeu, pode ter um sentimento anti-sionista, mas antissemita não, porque árabe também é semita. Quando nós falamos em judeu, nós falamos de uma religião, o judaísmo, que tem no seu traço histórico lá atrás os hebreus, né? Os israelitas, e que manteve ali essa religião que hoje nós chamamos de judeus. Quando eu falo israelense, quem são os israelenses? Os israelenses são cidadãos do Estado de Israel, né? Nem todo o israelense ele é judeu. 20% da população de Israel, cidadão israelense, é árabe, né? São palestinos que, quando o Estado de Israel surge em 1948, preferem ser israelenses do que ficar nos territórios ocupados. Mas 20% são árabes. Não é só árabe que tem. Tem árabe muçulmano, tem árabe cristão, tem beduíno. Então, ser israelense é cidadania. E o que é o sionismo? O sionismo é um nacionalismo tardio de judeus europeus que vai se expressar a partir de 1896, principalmente com um livro chamado O Estado Judeu, feito pelo primeiro sionista, vamos falar assim, moderno, que foi Theodor Herzl. Ela é uma ideologia política que visa a criação de um Estado judeu na Palestina histórica. No início, o principal argumento para a busca desse Estado judeu seria o antissemitismo que eles sofriam principalmente na Europa e na Europa Oriental, em Rússia, nesses locais. Mas o que é interessante a gente observar que o sionismo ele é uma ideologia política, é um tipo de nacionalismo, né, que vai buscar uma pátria para os judeus no lugar onde que já tinha um povo morando lá há muito tempo também. E isso que gera o choque. Então, para finalizar a nossa conversa de hoje, povos abraâmicos, povos semitas, né? Árabes e judeus são povos irmãos porque descendem de Sem e descendem também de Abraão. Espero que tenham gostado da nossa conversa.
vamos nos preparar para os próximos vídeos de formação para conhecermos melhor as questões que envolvem o Oriente Médio. Um abraço a todas e todos.